Olá pessoal, boa noite a todos. Sejam muito bem-vindos ao web treinamento de hoje sobre sensoramento remoto, geração de ortofotos com Vantes. Também no final a gente vai falar um pouco sobre orçamento de serviços com Vantes. A gente está bem animado aí para esse curso. Esse é o fechamento de uma saga, né, de uma série que a gente teve de 4 eventos. Teve primeiro um webinar no dia 21 de março, se eu não me engano, que a gente fez acho que foi dia 21 de março, foi um webinar gratuito, foi um aquecimento de motores para esse assunto. Depois, no dia 23 de março, 31, e agora, 7 de abril, estamos fechando essa série de web treinamentos com o instrutor, o Fabiano, que trouxe esse assunto bastante interessante e que as pessoas estão aproveitando bastante. Eu espero que vocês aproveitem. Eu nem vou mostrar PowerPoint, nada aqui, a gente vai bem rapidamente para o assunto, para ser bem objetivo. Fabiano, seja muito bem-vindo, boa noite. E Oi, boa agora é com você. noite. Boa noite, Eduardo. Boa noite a todos os alunos aí que estão hoje nos acompanhando para esse último curso aí da nossa saga, como o Eduardo falou, para fechar esse assunto sobre mapeamento usando o Vant. Então, eu só vou aproveitar esse curso para a gente dar uma última repassada no assunto que foi tratado desde então, relembrando um pouco desse conceito do que é o Vant, como que é feito o mapeamento, o que a gente trabalhou até então para fechar o assunto. Então, só para lembrar aqui, esse nome Vant é veículo aéreo não tripulado, também conhecido como drone, e o equipamento que a gente vai trabalhar, que a gente está trabalhando, é um equipamento específico para mapeamento, tá? Inclusive, eu vou mostrar hoje aplicações diferentes que são ligadas a sensoramento remoto. Então, o conteúdo de hoje é falar um pouquinho do uso de Vantes para monitoramento de mananciais, eu vou falar um pouquinho também de NDVI, que é o índice de vegetação, os softwares que a gente pode fazer esse tipo de mapeamento, e no finalzinho eu reservei aí para a gente falar um pouquinho de como fazer o orçamento desse tipo de serviço. Bom, o que Avante a gente já tinha passado, né? Então existem vários tipos de aplicação, como o uso recreacional, o uso militar e o uso para mapeamento nas geotecnologias. Então a gente tinha passado, relembrando um pouquinho aqui das aplicações. O Vant então pode ser utilizado para, no caso, geração de ortomosaico, modelo digital de elevação, e aí com isso extrai curvas de nível e faz uma restituição, ou seja, todo o mapeamento com base na ortofoto ou modelo digital de elevação. Na aula passada, só para a gente relembrar, tocando aqui, nós estávamos trabalhando com esta imagem obtida pelo Vant, e eu expliquei como que era feita a extração dos dados. Aqui no caso nós fizemos uma vetorização manual e também fizemos uma extração de curvas de nível a partir desse modelo digital de elevação. Tá? Hoje o que nós vamos apresentar é um trabalho de como eu faço esses processamentos de maneira automática, como gero índices ou outros tipos de mapeamento de maneira automática. Bom, aqui só para lembrar as vantagens e desvantagens, né? A rapidez e o menor custo de trabalho de campo e a precisão equivalente à topografia convencional são dos fatores que está se tornando esse assunto tão popular. Então você tem uma facilidade incrível hoje de mapear com imagem de alta resolução e boa precisão. Isso está se tornando até uma maneira no futuro da topografia em convergência com o sensoramento remoto. Então, tudo isso está querendo uma nova quebra de paradigma que a gente tem acompanhado, inclusive aí com o que já foi apresentado, né, da maneira rápida de se mapear, do custo ser menor e assim por diante. E sempre tem essas desvantagens, né, o raio de cobertura, a instabilidade climática, as áreas densamente cobertas com vegetação, elas impossibilitam apenas o levantamento planimétrico, ou seja, a extração das curvas de nível. Mas se você for fazer um mapeamento convencional, não há muito problema para isso, se for só um mapeamento planimétrico.
E a legislação que esperamos que logo saia, está prometida aí para abril. Depois acho que o Eduardo tem mais informações aí sobre que pé que está isso. Acho que ele está disputando espaço aí com o impeachment, então vamos ver quando que isso sai. E não sei se isso vai ser bom ou ruim, mas pelo menos vai regulamentar esse tipo de voo para essa aplicação. Bom, as aplicações que eu separei para falar um pouquinho de processamento digital de imagens, elas serão voltadas para monitoramento de mananciais, e eu vou falar rapidamente também sobre aplicações de agricultura. Então, numa gestão ambiental e territorial para áreas de mananciais, aqui eu cito alguns exemplos de dados geográficos que devem ser utilizados. Então, tem os dados topográficos, com o modelo digital de elevação e curvas de nível, seja lá também a declividade, mapa epissométrico, assim por diante. Eu tenho a extração de hidrografia, índices de poluição, áreas de proteção permanente, tipo de vegetação, tipo de solo, cadastro de edificações e cadastro de identificação de invasões. Aqui estou listando um exemplo clássico de dados geográficos que devem ser mapeados numa aplicação como essa. E, obviamente, a principal fonte de informações para isso, nesse caso, é uma ortofoto obtida pelo Vant. E tem uma coisa muito curiosa. Até a aula passada, que estávamos trabalhando com a vetorização manual, naquela vetorização manual eu podia extrair as áreas de proteção, a vegetação, poderia mapear a hidrografia, extrair a topografia, cadastrar as edificações, etc. Uma coisa que a gente vai ver diferente é que eu posso trabalhar com índices de poluição utilizando as imagens de Vant. É uma aplicação bem curiosa e diferente, que sai um pouco da caixa do que tem sido falado aí ultimamente sobre o uso dessas imagens. Então, muito se falou de Vant para mapeamento de maneira geral, substituindo aí alguns serviços topográficos ou mapeamento a partir de ortofotos geradas por imagem de satélite, mas pouco está se falando de sensoramento remoto, com exceção de algumas aplicações para agricultura. Então, eu trouxe para esse webinar essa outra aplicação voltada para a gestão de mananciais. Aqui só para relembrar da metodologia de levantamento, né? Nós fazemos o planejamento de voo, o voo em si, a geração do ortomosaico e a construção do banco de dados geográficos. Até a aula passada nós chegamos nesse ponto aqui, a construção do banco de dados geográficos, e nesta aula nós vamos então ver como funciona a geração desses outros dados a partir de métodos de processamento digital de imagem. Então aqui só para relembrar, os softwares que utilizamos foram o Emotion, né, para fazer o planejamento do voo. Depois foi utilizado os softwares como PostFlight Terra 3D ou Pix 4D, também para isso. E eu vou voltar a falar um pouco desse software, especialmente o de pós-processamento, como uma das alternativas de fazer essa extração de dados. Então aqui, relembrando o que extrai, né, a partir da ortofoto, as informações que eu gero. Então eu obtenho a partir do processamento inicial a ortofoto, o modelo digital de elevação, aí extraio curvas de nível e os demais vetores. E como nós estamos falando de sensoramento remoto, vale a pena lembrar um pouquinho as câmeras que existem para esse tipo de Vant. Nesse caso, estamos falando do EBI. Mas os outros Vants também têm câmeras similares e basta dar uma olhada na especificação do fabricante, ver se ela é a mesma câmera que é apresentada aqui. Aqui estou colocando três tipos de câmera, né? A primeira delas aqui, a que está no canto superior esquerdo, que é essa Cybershot aí, WX, que ela é responsável por gerar as imagens RGB, que nós utilizamos na aula passada. Porém, outros voos podem-se obter imagens infravermelhas, ou no infravermelho próximo, que aí já tem uma aplicação interessante para a agricultura, para o caso também que nós vamos falar aí de recursos de manancial, e tem uma série de outras câmeras
Se vocês quiserem dar uma olhadinha no site do fabricante, vou entrar aqui. O site é sensefly.com. E aí tem a especificação de todas as câmeras, inclusive câmeras multispectrais, que são bem parecidas com as câmeras utilizadas com aquele conceito que é utilizado em sensoramento remoto tradicional, com imagem de satélite, separado por bandas. A exemplo aí do Landsat. Então, aqui dentro de acessórios, são as várias câmeras que existem, né? Essa aqui foi uma câmera que lançou agora, que ela trabalha também com vários, ela coleta vários tipos de imagem num único voo. Essas aqui são as câmeras, as duas RGBs, que são para as imagens coloridas. As de infravermelho, cada uma com uma aplicação específica. A imagem que eu vou mostrar hoje para vocês é do infravermelho próximo. E câmeras multispectrais, que é essa daqui, que coletam separadamente cada banda. A banda do infravermelho é separada, da azul, da vermelha e da verde. E com isso possibilita um trabalho mais preciso em termos de sensoramento remoto. Só para dar um exemplo aqui, eu consigo ter todas as bandas separadas dessa maneira. Tá? O mesmo vale para essa outra câmera. Esse é um lançamento, eu já vi que ela é compatível com uma série de outros VANTs aí. Tá? A vantagem é que ela consegue trabalhar com vários sensores simultaneamente. Então ela trabalha com o verde, vermelho, o infravermelho próximo e o infravermelho distante. Tá? Então, como que funciona a assinatura espectral dela. Então vai depender da aplicação. Quando se trata de sensoramento remoto, existem essas outras câmeras aqui que fogem do tradicional, que são as imagens, aqui, voltando aqui no nosso exemplo, do tradicional das imagens RGB, tá? Que é o caso aqui de imagem colorida. Então, como que funcionaria nesse caso? O exemplo que foi dado aqui, antes de entrar especificamente no assunto dos mananciais, eu vou mostrar um exemplo clássico que acho que muita gente já viu, tem ouvido falar, são as aplicações para a agricultura. Né? Nesse caso, foi utilizada uma câmera infravermelha distante, que é essa daqui, a S10RE. E esse aqui é um resultado do mapeamento feito por ela. Que a gente utilizou na aqui, tá? Que aqui a gente vetorizou um pedacinho para fazer um teste. Vou até copiar a imagem ali para poder ligar e desligar as camadas. E poder dar uma ideia de como que é a diferença de uma para outra. O que acontece aqui? A grosso modo, a vegetação que está num estado saudável, vamos dizer assim, vou usar um termo para quem não é da área de agricultura e meio ambiente, ou seja, ela está respondendo naquele verde que é saudável, com clorofila, com água, ela está respondendo na cor vermelha. Então, a cor vermelha no espectro visível, ela está correspondendo à banda infravermelha. Então, e a vegetação responde bem a esse comprimento de onda. Esse comprimento de onda, que depois eu vou mostrar um videozinho sobre índice de vegetação. Então, tudo que é uma vegetação teoricamente saudável, ela responde bem a essa banda. E o que tem particularmente neste canal? Aqui é uma área que vai ser feito aí uma cava para extração de argila. Então o canavial foi abandonado
e já faz um bom tempo, e a cana começou, que a gente chama de passar do ponto, ela começou já a ficar velha e já perder folhas, ficar como um bambu retorcido seco. E o que acontece? Se eu aproximar bastante aqui, vamos olhar aqui na imagem RGB. Aonde ela está bem verdinha aqui, onde ela teoricamente ela está saudável, ela está respondendo bem aqui a cor na infravermelho e no tom vermelho.